Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio de Português Cultural. Esse episódio é completamente em português e você tem acesso a uma transcrição não editada. Por quê? Porque esse episódio é um pouco mais desafiador, né? Eu falo um pouco sobre coisas menos organizadas do que os episódios de quarta, quinta-feira. Então, se você quiser saber um pouquinho sobre futebol, hoje o episódio é para você. Se você não quiser saber nada sobre futebol, hoje o episódio também é para você. Porque no Brasil, a gente não tem uma coisinha só sobre o futebol. Eu não sei as regras, eu sou um péssimo jogador de futebol, mas eu sei que o futebol é importante para a cultura brasileira. Hoje o que você vai ouvir é a história muito rápida de 5 jogadores famosos do Brasil, por que os brasileiros gostam tanto de futebol, algumas das razões por que o futebol é importante. Você vai ter uma recomendação de livro, uma só, tá? Sobre futebol e algumas expressões idiomáticas que vieram do futebol. Num episódio futuro, vamos falar sobre outras coisas, mas esse episódio é todo dedicado às razões sociais do futebol. Então, se você quiser aprender mais sobre por que o futebol é importante no Brasil, esse é o episódio para você. Vamos lá! A história que eu vou contar para você aconteceu no ano de 2018, mas continua tão atual quanto era naquela época. E foi a época de uma Copa do Mundo, né? Sempre tem uma Copa do Mundo de futebol de 4 em 4 anos. Então, 2018 teve uma Copa, 2022 teve outra Copa, eu acho, não me lembro se a pandemia tirou ou não, mas o que importa é que naquela Copa, no meio de um jogo, os brasileiros estavam torcendo pelo Brasil. E quando você torce por um time, você quer que esse time ganhe. E aqui o verbo é torcer por alguém ou torcer para que alguém ganhe, por exemplo. Então, os brasileiros estavam torcendo pelo Brasil porque nós queremos que o Brasil ganhe. Mas aí teve uma coisa diferente, porque no meio de um jogo, o Neymar pegou a bola, e o Neymar é um jogador brasileiro, e quando ele pegou a bola, um grupo de brasileiros em um bar estava torcendo ao contrário. Eles diziam: cai, 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 para o Neymar cair. Isso porque, já naquela época, o Neymar tinha a reputação de levar muitas quedas. E quando um jogador levar a queda, ele cai no chão, que é o que acontece quando a gente leva uma queda, né? Então, o apelido do Neymar virou Cai-Cai. E por causa disso, muitos bares no Brasil estavam oferecendo bebida gratuita para cada vez que o Neymar caísse. Então, esses frequentadores dos bares tinham boas razões para torcer para o Neymar cair. Mas hoje o foco da nossa conversa não é o Neymar, nem os torcedores que torceram para que o Neymar caísse. Não, não. Na verdade, o foco de hoje é o futebol, mas em especial os grandes jogadores. Neymar é apenas um dos grandes jogadores que o Brasil já teve. E, na opinião de algumas pessoas, ele nem é tão grande assim. A gente já teve outros grandes jogadores no passado e você provavelmente ouviu o nome de algum deles. Se você não tiver ouvido, muito provavelmente os seus amigos e amigas brasileiros ouviram. O maior jogador de todos os tempos, ou pelo menos considerado o maior jogador de todos os tempos, foi o Pelé. O Pelé, que nasceu na cidade de Três Corações, no estado de Minas Gerais, lá em 1940, foi um grande destaque. E um destaque é uma coisa ou uma pessoa digna de nota. A gente presta atenção e diz: nossa,
essa pessoa ou essa coisa é especial. Um dos destaques da culinária baiana é o acarajé. Muito bom. E um dos destaques da arte no Brasil é Tarsila do Amaral. Mas aí também é conversa para outro dia. O Pelé se destacou muito cedo no Santos, no clube de futebol do Santos, e também na seleção brasileira. Ah, e quando a gente fala dos times de um país, ou melhor dizendo, do time que representa um país, na Copa do Mundo, por exemplo, a gente chama de a seleção de um país. Então nós temos a seleção brasileira, a seleção húngara, da Hungria, a seleção italiana, da Itália, e assim por diante. Então, Pelé fez muitos gols na seleção brasileira. O Pelé foi o que nós chamamos no futebol de artilheiro. E o artilheiro no futebol é um jogador que marca muitos gols. De acordo com as minhas fontes, o Pelé foi o maior artilheiro que nós tivemos na seleção brasileira, mas tem outros também que dizem que foram os maiores artilheiros. Então, eu não sei quem é que está falando a verdade, né? Eu fico na dúvida aqui. Bom, Pelé foi um dos grandes jogadores. Outro grande jogador que todo mundo vai lembrar, o nome, é o Zico. As pessoas mais jovens vão lembrar do nome, mas provavelmente não vão associar rosto e nome. Mas Zico é da época do Pelé, mais ou menos, assim, é 10 anos mais tarde, né? Tem o Romário também, que foi um jogador muito famoso na época dele. Hoje ele é um político, mas ele foi um dos grandes jogadores que a seleção brasileira também teve. Tivemos também Ronaldo, ou Ronaldinho, o fenômeno, e o fenômeno que estreou um corte de cabelo muito estranho. E aqui, quando eu digo ele estreou um corte de cabelo, isso significa que ele, primeiro, apareceu em público pela primeira vez com esse corte, e também ele iniciou uma moda, né, de seguir esse corte. Antes de continuar, gente, só uma coisa. O futebol e os artilheiros do futebol, eles inauguram, ou seja, eles começam muitas modas aqui no Brasil. Durante um bom tempo, o corte de cabelo dos principais jogadores da seleção brasileira virou o corte de cabelo de muitos adolescentes e crianças aqui no Brasil. Eu lembro nessa época do Ronaldinho que o corte de cabelo era realmente muito estranho. Tinha só metade da cabeça cortada e a outra metade com cabelo. A metade da frente, né? Eu não seguia essas modas, ou eu não seguia essas tendências, porque eu realmente não gostava de futebol. Eu era um péssimo jogador. Então, se eu não podia jogar, eu odiava. Mas os meus amigos usaram esse corte de cabelo e a brincadeira da época era de dizer: bom, faltou R$ 1 para você pagar esse corte? Porque que trabalho porco esse cabeleireiro fez. Mas, saindo disso, tivemos o Ronaldo Fenômeno, que foi um grande jogador também, e outro Ronaldo também, mas o outro Ronaldo foi o Ronaldinho Gaúcho. Esses jogadores realmente colocam um exemplo muito grande para muitas crianças e adolescentes no Brasil. Primeiro porque boa parte deles é de origem humilde. A gente vê o Pelé, que era muito pobre quando criança. O Ronaldo, o fenômeno, também era muito pobre quando criança. E o exemplo que eles dão é para as crianças e os adolescentes de lugares mais pobres. Eu dou um exemplo da minha cidade, não entre os meus amigos, mas o meu próprio sobrinho, ou melhor dizendo, os meus 2 sobrinhos. Quando eles eram crianças, muito pequenos, eles queriam ser jogadores de futebol, porque é uma chance de carreira, é uma maneira de mudar de vida e é uma porta aberta para essas crianças e adolescentes. Isso significa que o futebol realmente é uma opção
viável de carreira. E aqui uma coisa viável é uma coisa que dá para fazer e é conveniente. E eu posso dizer, por exemplo, que muitas pessoas acham que não é viável trabalhar em casa quando você tem uma família muito grande, porque a família sempre interrompe, então não é muito viável. Então, uma opção viável de carreira, ou uma opção de carreira viável, seria uma carreira que você pode seguir. Eu, por exemplo, não tenho como seguir a carreira de astronauta. Para mim, não é viável, porque eu precisaria de muito dinheiro, de muito tempo, e hoje eu só seria astronauta se eu tivesse dinheiro para comprar a NASA. Mas eu acho que a NASA não está à venda, né? Bom, voltando aqui, mas será que a carreira de futebol é viável para todo mundo? Olha, não é. Eu vou dar mais informações em um futuro episódio, mas em geral, os jovens que têm sorte vão para clubes de futebol grandes, os que não têm sorte não viram jogador. E basicamente é o que a gente tem para dizer. E se algum dia você ouvir de um brasileiro que futebol é coisa séria, acredite, aqui no Brasil, futebol é coisa séria. É quase uma religião. É uma religião sem um Deus específico. E essa é uma opinião que eu tenho. É tanto que tem uma frase muito popular que é: gosto não se discute, religião não se discute e futebol não se discute. São três coisas que a gente não discute aqui no Brasil. Ou seja, se você tem a sua opinião sobre alguma coisa, se você tem a sua religião e se você tem o seu time de futebol favorito, guarde para você. Porque se você tentar convencer outra pessoa a adotar alguma dessas coisas de você, é mais fácil tirar leite de pedra. Ah, e a expressão tirar leite de pedra significa fazer algo que é considerado dificílimo ou quase impossível. Geralmente a gente usa essa expressão para dizer que não dá para fazer algo. Eu posso dizer, olha, tentar manter uma casa, tentar comprar todas as coisas necessárias para uma casa com um salário mínimo é tirar leite de pedra, porque é muito difícil. Nem vale a pena tentar. Ou também utilizamos essa expressão para falar sobre algo que fizemos que foi muito difícil, mas que deu certo. Como, olha, convencer o meu marido a ir para a academia foi tirar leite de pedra, mas eu consegui. Agora voltando à discussão. Então, você tentar fazer alguém mudar de time ou de religião ou de opinião de gosto é tirar leite de pedra. E o futebol aqui no Brasil determina até o calendário de eventos. Agora é um pouco de história pessoal, misturado com um pouco de história do Brasil. História moderna, né? Porque eu lembro quando eu estudava na universidade, a universidade onde eu estudava ficava relativamente perto de um estádio de futebol. E esse estádio de futebol, às vezes, tinha um jogo de dois times rivais. Eram o Fortaleza e o Ceará, os dois times lá do meu estado. E eu estudava à noite. Então, em dia de jogo do Fortaleza e do Ceará, nesse estádio específico, os professores diziam para os alunos irem para casa mais cedo. Ou seja, os professores liberavam os alunos mais cedo. Mas por quê? Porque durante o jogo, um time fazia gol, o outro time não gostava, e a torcida, ou seja, o grupo de torcedores, né, o grupo de apoiadores de um time, atacava a torcida do outro.
e quase sempre a gente tinha violência na saída do jogo. Quando o jogo terminava, as torcidas se enfrentavam, era tiro, porrada, bomba para tudo que era lado e não era uma visão bonita de se ver. Então, isso era o que acontecia toda quarta-feira. Aliás, a TV Globo, que é uma das maiores emissoras aqui do Brasil, uma das maiores redes de televisão, mudava a programação. Na quarta-feira, o jornal terminava mais cedo e começava mais cedo, e a novela também. Por quê? Depois disso, tinha jogo de futebol. E para dar um exemplo ainda maior do disparate, na minha opinião, e um disparate é um absurdo, hein? Então, para dar uma ideia do disparate que é, em dia de jogo da seleção do Brasil, muitos brasileiros não vão trabalhar. Algumas empresas até dão folga. Isso não é legal, quer dizer, isso não é exigido pela lei, mas algumas empresas liberam os funcionários durante o horário de trabalho para assistir um jogo de futebol. Eu lembro que uma das Copas mais tristes que nós tivemos no Brasil foi a do Japão, em 2002, se eu não me engano, porque era de madrugada. Então, de madrugada no Brasil, né, que era de dia no Japão. Então, nos dias de jogo da seleção, as pessoas não deixavam de trabalhar. Na verdade, elas deixavam de dormir. Era realmente muito louco. Hoje em dia, até parece que essa animação excessiva, esse furor que os brasileiros têm com jogos de futebol, reduziu. Mas não se reduziu não, tá? Continua a mesma coisa, só não aparece tanto, porque nós temos tantas notícias malucas que, olha, é uma coisa doida, viu? Ah, e o futebol é tão importante para o Brasil que, basicamente, as mudanças no futebol nos últimos 120 anos, ou 110 anos mais ou menos, refletem as mudanças sociais no Brasil. Um livro que eu recomendo para você é um livro de Marcos Gutermann chamado O Futebol Explica o Brasil. É um livro que faz uma análise muito boa da história do futebol e da relação do futebol com a cultura, a sociedade e a economia do Brasil. A linguagem que o Marcos Gutermann usa no livro é bem simples, acessível, e se você entende o que eu estou falando, você vai entender o que ele escreve, tenho certeza. E a gente vai falar de futebol um pouco mais, claro, em outros episódios, porque o futebol é uma coisa muito grande para a gente só dizer isso. Mas, como eu disse, o futebol é como uma religião aqui no Brasil. Ele é muito importante na economia, na cultura, em tudo, e no idioma também. Nós temos muitas expressões no dia a dia que todo brasileiro conhece, mesmo quando não joga futebol. E essas expressões são muito comuns. Algumas delas eu vou dar para você agora. Uma das expressões que eu mais gosto é dar um olé. E dar um olé em alguém significa enganar alguém. E geralmente enganar com habilidade. E isso vem do futebol, porque quando um jogador dribla, ou seja, um jogador evita o outro e consegue continuar com a bola, a torcida grita olé! Então, isso é dar um olé em alguém. Às vezes, dar um olé pode ser uma bola fora. Ou seja, dar um olé, enganar uma pessoa, pode ser um erro muito mau. Hein? E uma bola fora é uma gafe, um erro. É quando você realmente pisa na bola com alguém. Duas expressões em uma. Quando você pisa na bola com alguém, isso significa que você decepciona, você deixa essa pessoa triste porque algo que você fez é errado.
para muitas pessoas, não lembrar do aniversário de casamento ou do aniversário de namoro, é uma bola fora. É realmente pisar na bola. E às vezes eu piso na bola também, né, com as pessoas. Eu prometo e infelizmente não consigo cumprir. Isso é um problema que brasileiro tem. A gente promete demais, mesmo quando não sabe se consegue ou não. Isso é pisar na bola. Mas eu sou jovem, eu tenho tempo de corrigir os meus erros. Bom, é isso que a gente pensa. Porque uma hora a gente fica mais velho e chega a hora de pendurar as chuteiras. Pendurar as chuteiras. E a chuteira é um sapato específico que a gente usa para jogar futebol. E quando você pendura as chuteiras no futebol, você não vai jogar mais. Para que vai usar a chuteira? Guarda ela, pendura. E no dia a dia, quando a gente diz que fulano ou cicrano pendurou as chuteiras, isso quer dizer que ela se aposentou. Ela não vai mais trabalhar. Eu sou professor e gosto muito do trabalho que eu faço, mas eu não vou mentir. Eu mal vejo a hora de pendurar as chuteiras e descansar. Quando eu me aposentar, claro, ali pelos meus 60 e não sei quantos anos. Eu pretendo pendurar as chuteiras um dia, não vou trabalhar para sempre, né? Mas tem muita gente que, infelizmente, não vai conseguir. Ah, e se você pisar na bola com alguém, muito provavelmente você vai levar um cartão amarelo. Ou seja, você vai receber um aviso de que aquele erro não foi muito bom. Dessa vez passa, a gente aceita, mas não repita o erro. Se você repetir o erro, vai levar um cartão vermelho. E esses são os cartões, né, as cores dos cartões que os jogadores recebem ou levam quando eles cometem uma falta. Então, levar cartão amarelo, levar cartão vermelho. Hoje a gente falou de muita coisa. A gente falou primeiro de alguns dos grandes jogadores do Brasil. Falamos do Pelé, do Zico, um pouquinho do Ronaldo, do Ronaldinho e do Romário também. Falamos que eles dão um bom exemplo para a sociedade, nem sempre só um bom exemplo, tá? Eles também têm polêmicas. Eles não são santos, são pessoas. Mas eles dão um bom exemplo e as pessoas, especialmente os meninos jovens, olham para aquele tipo de coisa e dizem: nossa, eu quero isso como uma carreira. Mas nem sempre é uma carreira viável. A gente também viu por que os brasileiros gostam tanto de futebol. É uma religião, praticamente. Até porque, se um time ganha, você também ganha. Ou melhor, o torcedor ou a torcedora sente que está ganhando. E olha, se no dia a dia eu tenho um chefe horrível, eu tenho amigos que estão distantes, meus vizinhos são chatos, o cachorro não para de latir, eu quero pelo menos ter um time que ganha. Então é por isso que as pessoas gostam de futebol. Uma das razões. A gente também falou de algumas expressões idiomáticas, e essas expressões foram dar um olé em alguém, que significa enganar, dar uma bola fora ou pisar na bola, que é cometer um erro, cometer uma gafe, decepcionar alguém, pendurar as chuteiras, que significa se aposentar, e levar um cartão amarelo, que é levar um aviso, né, de que você está fazendo algo errado e que está passando dos limites. Se você passar demais dos limites, talvez leve um cartão vermelho. Mas eu acho que você não vai levar um cartão vermelho, não. Ou talvez leve, né? Quem sabe? Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou professor de português
responsável pelo podcast, pelo site portuguesewithellie.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.